Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo. Continuando nossa análise do Código de Processo Civil, no livro 2 da Função Jurisdicional, título 1 da Jurisdição e da Ação, passamos a analisar o artigo 19. Artigo 19. O interesse do autor pode limitar-se à declaração 1. Da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica. 2. Da autenticidade ou da falsidade de documento. Então, está sendo tratado aí sobre o interesse do autor. Interesse de agir ou interesse processual é como se fosse uma espécie de condição da ação, né? É uma utilidade potencial da jurisdição, ou seja, a busca por obter uma vantagem ao benefício jurídico. Existem os dois elementos do interesse de agir, que é a necessidade de obter aí uma prestação jurisdicional, né? Que o Estado intervenha em uma relação, e também o outro elemento é a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional, ou seja, deve haver um pedido e esse pedido deve ser possível de ser solucionado dentro da esfera jurídica, né? Então esse é o interesse de agir. O artigo 19 ele fala justamente sobre das possibilidades desse interesse de agir dentro do processo, no caso que ele pode se limitar à declaração, no caso da existência ou inexistência de uma relação jurídica ou da autenticidade ou falsidade do documento. O que trata o artigo 19 é basicamente da chamada ação declaratória. Essa ação declaratória tem o objetivo de revelar, de tornar claro, de evidenciar, esclarecer alguma relação jurídica. É importante ressaltar que é diferente da ação constitutiva, por exemplo, visa aí, demonstrar a existência de um direito e possibilitar aí, essa garantia, né, evidenciando o direito. Então, na ação constitutiva forma-se o direito, enquanto na ação declaratória apenas evidencia a existência daquele direito que já existia previamente. É por isso que o efeito da ação declaratória ele é considerado como efeito ex tunc, ou seja, ele produz efeitos tanto retroativamente quanto em efeitos posteriores, ou seja, no futuro e no passado, em relação àquela declaração da existência daquele direito, daquela relação jurídica. Na ação constitutiva já é diferente, ela tem efeito ex nunc, ou seja, a partir do momento da decisão da ação constitutiva em diante é que produzirá seus efeitos. Então, os efeitos são produzidos no futuro e não no passado. Não há efeitos retroativos na ação constitutiva. Essa aí é uma rápida separação aí e esclarecimento sobre a ação constitutiva e a ação declaratória. Vou dar um exemplo básico aí de ação declaratória. A paternidade, quando se investiga a ação com a ação de investigação de paternidade, ela é uma ação declaratória, visa declarar que tal pessoa é considerada pai de uma criança determinada. Outro exemplo, na ação de usucapião, em que visa-se declarar aí a propriedade de tal pessoa. Então, são dois tipos de ação declaratória, tanto a ação de usucapião quanto a ação de investigação de paternidade. É importante não confundir o conteúdo com o efeito. Uma coisa é declarar a paternidade, outra coisa é os efeitos que essa paternidade irá produzir. Por exemplo, ter o dever de cuidado com a criança, se também pode ser o caso de pagar pensão alimentícia, entre outros efeitos que decorrem aí do fato de ser declarado a paternidade. Da mesma forma, a declaração de propriedade na ação de usucapião. Então é sempre importante saber a diferenciação entre declaração e certeza jurídica, que são basicamente diferentes aí os conceitos que tem que ser ressaltados sempre. Interessante também analisar que existem duas súmulas do STJ que são boas para serem analisadas aí em relação ao artigo 19. A súmula 181 e a súmula 242. A súmula 181 do STJ, ela diz que é admissível ação declaratória visando a obter certeza quanto à exata interpretação de cláusula contratual. Então, amplia mais ainda o aspecto do artigo 19. Pode ser feita uma ação declaratória para interpretação de uma cláusula contratual. Ou seja, há um determinado contrato e ele não está claro, pode ser usado
pode ser usada aí a ação declaratória para evidenciar aí e explicar melhor essa interpretação aí de uma cláusula contratual. A súmula 242 do STJ também é pertinente. Ela diz que cabe ação declaratória para reconhecimento de tempo de serviço para fins previdenciários. Também é uma ação declaratória porque já existia aquela contagem do tempo da Previdência e aí o autor simplesmente requer que seja declarada aquela contagem de tempo já determinada. Então são dois exemplos aí de ação declaratória. E para finalizar, é importante ter aí um conceito em mente de ação declaratória, uma ação que é bastante utilizada nos fóruns e tudo mais. A ação declaratória, segundo o autor aqui do dicionário jurídico, de Plácido e Silva, diz que a ação declaratória tem o objetivo de obter uma sentença desprovida de qualquer força de execução compulsória, embora com plena e efetiva força de coisa julgada, no caso, afirmação, declaração positiva ou negação, declaração negativa da existência de um direito ou de uma relação jurídica e da falsidade ou autenticidade de um documento ou obrigação. Então, a ação declaratória tem esses dois objetivos, né? Declarar a existência ou inexistência ou de modo de ser de uma relação jurídica e também a autenticidade ou falsidade de determinado documento. Então, passamos agora a analisar aí mais literalmente o artigo 19. Interesse do autor. O interesse do autor, como eu já ressaltei, o interesse ele é aquele objetivo, né, que o autor tem de ter algum bem jurídico, ou ser solucionado uma demanda com o binômio necessidade e adequação. Necessidade de obter aí a tutela jurisdicional e a adequação entre o seu pedido e a prestação que vai ser garantida aí o seu direito ou não. Então, o interesse do autor pode limitar-se à declaração, ou seja, declaração, evidenciar aí, deixar claro, expor um determinado tipo de conceito, aí, pode-se dizer assim, tanto da existência ou inexistência de relação jurídica, quanto a autenticidade ou falsidade do documento. Então, o artigo 19 deixa claro a existência, ou seja, quando há existência, quando há todos os requisitos legais, jurídicos, para que aquela determinada relação jurídica exista. Isso aí pode ser analisado com mais detalhes no Código Civil, tendo aí seus requisitos maiores, objeto lícito, a coisa possível e determinada, ter agentes capazes nessa relação jurídica, enfim. A inexistência quando não há esses requisitos ou de modo de ser de uma relação jurídica, ou seja, como é aquela relação jurídica. Então, a ação declaratória serve para declarar que existe ou não existe, o juiz vai decidir com base nas provas e no caso concreto, ou o modo de ser, ou seja, como é que se determina aquela relação jurídica. Muitas vezes um contrato pode ter determinado título, ter determinadas cláusulas, porém a sua relação jurídica é diferente daquela que consta na forma escrita. Então cabe aí ao judiciário decidir e declarar como é o modo daquela relação jurídica. A ação declaratória também serve para declarar autenticidade ou falsidade de documento, com base nos aspectos de prova e tudo mais, declarar que documento é falso ou verdadeiro.